Acorda. Não no sentido motivacional barato, desses que mandam você levantar da cama acreditando que hoje tudo vai dar certo só porque você pensou positivo. Acorda no sentido de perceber algo que está acontecendo há muito tempo e você vem ignorando. O cansaço que você sente não é físico. É mental. Você pode dormir 8 horas, pode passar um dia inteiro sem esforço pesado, pode até tirar férias, e ainda assim acorda cansado. Um cansaço estranho, profundo, difícil de explicar. Isso acontece porque o seu corpo até descansa, mas a sua mente nunca para. Ela continua ligada, analisando, reagindo, antecipando problemas, revivendo conversa, criando cenário, tentando controlar coisas que não estão sob o seu controle. Você não está exausto porque fez demais. Você está exausto porque passou tempo demais brigando com a realidade dentro da sua cabeça. Você dorme, mas não descansa. Você senta, mas não relaxa. Você tenta desligar, mas a mente continua rodando como um motor em marcha lenta que nunca desliga completamente. Mesmo quando tudo parece calmo por fora, por dentro existe um ruído constante. Pensamentos sobre o que você deveria ter feito diferente, sobre o que ainda precisa resolver, sobre como as coisas poderiam dar errado. É como se sua cabeça nunca estivesse no presente. Ela está sempre presa entre o passado que não muda e o futuro que ainda não chegou. E isso consome uma quantidade absurda de energia. O mais cruel é que ninguém nunca te explicou isso com clareza. Sempre te disseram que era falta de disciplina, falta de foco, falta de motivação, falta de força de vontade. Quase nunca te disseram que o problema é a forma como você pensa, reage e interpreta o mundo o tempo todo. Você foi ensinado a viver em estado de alerta permanente, como se estivesse sempre prestes a perder algo importante, sempre precisando provar alguma coisa, sempre precisando se defender. Esse estado constante de tensão mental é exaustivo. E com o tempo vira o seu normal. Você passa a achar que viver cansado é o padrão da vida adulta. E pior, você começa a se culpar por isso, como se fosse fraqueza sua, quando na verdade é um padrão mental que foi sendo treinado por anos. Esse vídeo não é para você parar tudo e assistir com atenção máxima. É para ouvir enquanto a vida acontece. No ônibus, no treino, caminhando, lavando louça, fazendo qualquer coisa. Porque o problema que você vive não é falta de informação. É excesso de ruído mental. E hoje você vai entender de onde vem esse ruído e por que ele está drenando sua energia todos os dias, mesmo quando aparentemente nada de grave está acontecendo. Mesmo nos dias em que tudo parece estar sob controle, você termina exausto. Não porque o dia foi pesado, mas porque sua mente nunca parou de trabalhar contra você. Olha ao redor. Repara nas pessoas. Todo mundo parece cansado. Não cansado de correr, de carregar peso, de esforço físico real, cansado por dentro. Um cansaço constante, silencioso, que não melhora com descanso comum. As pessoas vivem com a sensação de que estão sempre atrasadas, sempre devendo algo, sempre ficando para trás. A geração mais confortável da história também é uma das mais esgotadas mentalmente. E isso não é coincidência. A mente moderna vive como se estivesse sempre sendo observada, comparada e avaliada. Sempre conectada, sempre se medindo, sempre se cobrando. Você acorda e já começa a pensar no que precisa resolver. Depois pensa no que vão achar de você. Depois no que pode dar errado. Depois no que você deveria estar fazendo melhor com a sua vida. Quando percebe, já passou metade do dia vivendo dentro da própria cabeça, não no mundo real. Isso é esforço. Não é físico, mas é esforço. É como se sua mente fosse um computador antigo com 20 abas abertas ao mesmo tempo, todas rodando processos pesados. Nenhuma delas sozinha parece um grande problema, mas juntas consomem toda a energia. No fim do dia, você não está cansado porque fez demais. Está cansado porque pensou demais, reagiu demais, resistiu demais. Porque transformou pequenas frustrações em grandes conflitos internos. Porque tentou controlar coisas que não dependem de você. Existe uma ilusão muito comum que alimenta esse cansaço.
A ideia de que a vida deveria ser previsível, justa, confortável e controlável. De que, se você fizer tudo certo, a vida vai cooperar. Quando isso não acontece, você interpreta como erro, injustiça ou azar. Essa interpretação gera frustração. Frustração gera tensão. Tensão constante gera exaustão. Não é o problema em si que te cansa. É a briga interna contra o fato de que o problema existe. É a resistência ao que é. Os estoicos entenderam algo simples e incômodo: a vida não foi feita para se ajustar às suas expectativas. Ela é caótica, imperfeita e imprevisível por natureza. Isso não é pessimismo. É lucidez. O problema é que você foi ensinado a lutar contra isso. A resistir ao que acontece. A exigir que a realidade seja diferente do que é. E toda vez que você faz isso, você gasta energia mental tentando empurrar uma parede. A parede não se move. Quem se desgasta é você. Enquanto você não entende isso, o cansaço continua. Mesmo nos dias tranquilos. Mesmo quando aparentemente está tudo bem. Porque o controle que te esgota não é externo. É interno. E enquanto essa guerra interna não acaba, nenhum descanso físico vai ser suficiente. Existe uma mentira silenciosa que você aprendeu a engolir desde cedo: a ideia de que, se você pensar bastante, se analisar tudo, se antecipar cada possibilidade, você vai evitar sofrimento. Parece lógico, parece inteligente, parece até responsável. Mas é justamente isso que está te deixando cansado. Pensar demais não te protege. Só te mantém em estado de tensão constante. A sua mente virou um campo de batalha onde nada realmente acontece, mas tudo parece urgente. Você passa horas resolvendo problemas que ainda não existem, revivendo conversas que já acabaram, imaginando cenários que talvez nunca aconteçam. No fim do dia, você não resolveu nada de concreto, mas está esgotado como se tivesse lutado uma guerra. A mente humana não foi feita para viver nesse estado de vigilância permanente. Ela foi feita para responder ao que acontece, não para simular infinitas versões da realidade o tempo todo. Quando você passa o dia inteiro tentando prever, controlar e evitar qualquer desconforto, você vive em modo de defesa. E viver em defesa cansa. Muito. É como se você estivesse sempre esperando um golpe, mesmo quando ninguém está atacando. Seu corpo até está sentado, parado, mas por dentro você está tenso, preparado, armado. Isso drena energia de um jeito silencioso, constante e implacável. Grande parte desse cansaço vem de uma confusão básica que quase ninguém percebe. Você mistura o que está sob seu controle com o que não está. Você age como se tudo dependesse de você. Como se cada resultado fosse reflexo direto da sua competência, da sua inteligência, do seu valor pessoal. Quando algo dá errado, você não vê apenas um erro ou um imprevisto. Você vê um julgamento sobre quem você é. E isso pesa. Pesa muito mais do que o problema em si. Você não controla o comportamento das pessoas, mas se sente pessoalmente atacado por ele. Você não controla o resultado final, mas se culpa como se controlasse. Você não controla o passado, mas revisita cada detalhe como se pudesse mudar algo. Isso cria um ciclo cruel. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais frustrado você fica. Quanto mais frustrado, mais você pensa. Quanto mais você pensa, mais cansado você fica. É um loop que não termina sozinho. Outro ponto que quase ninguém fala é o vício em significado exagerado. Você transforma acontecimentos comuns em eventos enormes. Um atraso vira desrespeito. Uma crítica vira rejeição. Um erro vira fracasso. A mente pega algo pequeno e infla até virar uma ameaça à sua identidade. E toda vez que isso acontece, seu sistema interno entra em modo de alerta máximo. Mesmo sentado no sofá, seu corpo reage como se estivesse fugindo de um perigo real. Fazer isso uma vez ou outra é humano. Fazer isso o dia inteiro é exaustivo. Você começa a viver como se tudo fosse pessoal. Como se o mundo estivesse constantemente te testando, te provocando, te avaliando. Isso cria uma sensação constante de peso. Nada é neutro. Nada simplesmente acontece.
Tudo parece ter uma mensagem oculta, uma intenção escondida, um significado maior. E quanto mais você vive assim, menos energia sobra para o que realmente importa. Você gasta sua força emocional tentando decifrar ruídos. A verdade é que a maioria das coisas que te cansam não são grandes tragédias. São pequenas irritações acumuladas. São expectativas não atendidas. São pensamentos repetidos. São interpretações automáticas que você nunca questiona. E o problema não é sentir isso. O problema é não perceber que você está colaborando com esse desgaste. Não porque quer sofrer, mas porque nunca te ensinaram a separar fato de interpretação, realidade de narrativa interna. Existe também uma pressão silenciosa para estar sempre bem, sempre produtivo, sempre evoluindo. Você olha para os outros e acha que todo mundo está avançando enquanto você está ficando para trás. Mesmo quando está indo bem, sente que poderia estar melhor. Mesmo quando descansa, se culpa. Mesmo quando acerta, minimiza. Isso cria um estado de insatisfação permanente. Você nunca chega. Nunca é suficiente. Nunca pode relaxar de verdade. Esse tipo de cobrança interna é uma das formas mais eficientes de esgotar alguém sem que nada dramaticamente ruim esteja acontecendo. E o mais irônico é que quanto mais você tenta controlar seus pensamentos à força, menos controle você tem. Quanto mais você tenta eliminar qualquer desconforto, mais sensível você fica a ele. Aquilo que você tenta suprimir volta mais forte. Você tenta não pensar e pensa mais. Tenta não sentir e sente com mais intensidade. Isso cria uma luta interna contínua, onde você se cansa tentando vencer algo que não pode ser esmagado. Enquanto você não entende isso, você continua achando que o problema é falta de descanso, falta de férias, falta de tempo. Mas o problema real é que você nunca sai do modo mental de reação. Você reage a tudo. À mensagem, ao comentário, ao olhar, ao atraso, ao silêncio. Você não vive. Você responde. E viver reagindo o tempo todo é como dirigir com o pé no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Uma hora o motor queima. A parte mais dura de aceitar tudo isso é perceber que ninguém vai desligar esse barulho por você. Não é o trabalho que vai mudar. Não são as pessoas que vão ficar mais fáceis. Não é o mundo que vai se adaptar ao seu limite emocional. Se você não aprender a lidar com a própria mente, o cansaço vai te acompanhar mesmo quando a vida estiver relativamente tranquila. Porque o problema não está nas circunstâncias. Está na relação que você criou com elas. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas trava. Porque aceitar isso significa abrir mão da ilusão de controle total. Significa parar de se colocar como centro de tudo. Significa admitir que muita coisa simplesmente acontece. E, estranhamente, é só quando você aceita isso que a energia começa a voltar. Não porque a vida ficou mais leve, mas porque você parou de carregar pesos desnecessários. Em algum momento, quando você começa a perceber tudo isso, surge uma sensação estranha, um alívio por finalmente entender por que está cansado, misturado com frustração por saber que entender não resolve automaticamente. A mente entende rápido, mas o hábito demora. E é aqui que muita gente trava. Porque compreender o problema é confortável. Treinar uma nova forma de lidar com ele exige constância. Exige repetição. Exige encarar o desconforto de perceber o próprio padrão em tempo real. E quase ninguém foi ensinado a fazer isso. Você passa anos reagindo no automático. Interpretando tudo como pessoal. Tentando controlar o incontrolável. Quando finalmente entende que esse padrão está te drenando, você imagina que o insight deveria bastar. Mas a mente não muda porque você teve uma boa reflexão. Ela muda porque você cria novos caminhos, novas respostas, novas pausas. Sem treino, o automático sempre vence. E é por isso que tanta gente consome filosofia, vídeos reflexivos, frases profundas, e continua igual no dia seguinte, porque vira entretenimento mental, não vira prática. Você entende agora, mas amanhã alguém te corta no trânsito, alguém fala algo atravessado. Algo sai do plano, e seu corpo reage antes da sua consciência. Quando percebe,
Já está tenso, irritado, cansado de novo. E é exatamente por isso que eu deixei na bio a corda, um mini guia estoico para sair do piloto automático. Não como solução mágica, não como promessa de transformação instantânea, mas como um ponto de apoio prático. Ele existe para te ajudar a transformar essas ideias em hábito, com exercícios simples e perguntas certas para usar na hora do gatilho. Se isso que você está ouvindo fez sentido e você quer levar isso para o dia a dia real, o link está na bio. Não é milagre. É ferramenta. E ferramenta só funciona quando você usa. Agora voltando, o ponto central continua. Você precisa aprender a observar a própria mente em ação. Não depois que tudo passou. No momento. Quando o pensamento surge. Quando a tensão aparece no corpo. Quando o impulso de reagir vem. É ali que a escolha acontece. Enquanto você não aprende a enxergar esse momento, você continua achando que o problema está sempre fora. Na pessoa, na situação, no azar. Uma das maiores ilusões que mantém as pessoas cansadas é a ideia de que precisam resolver tudo para então descansar. Como se o descanso fosse um prêmio. Como se só fosse permitido desligar depois que a vida estivesse em ordem. Mas a vida nunca fica totalmente em ordem. Sempre existe algo pendente. Se você esperar a vida cooperar para ter paz, você vai passar a vida inteira em alerta. A prática estoica começa ao contrário. Você aprende a descansar a mente mesmo com coisas pendentes. Aprende a não transformar cada imperfeição em ameaça. Aprende a aceitar que algumas tensões fazem parte do jogo, mas não precisam dominar o tabuleiro inteiro. Isso não te deixa passivo. Te deixa estratégico. Porque quando você para de desperdiçar energia com o que não controla, sobra energia para agir melhor onde realmente importa. No dia a dia. Isso é simples e difícil. Colocar as coisas no tamanho certo. É não transformar uma crítica em sentença. É não transformar um atraso em ataque. É não transformar um erro em identidade. É aprender a parar antes de responder, porque nem toda mensagem precisa de resposta imediata, nem toda provocação precisa de defesa, nem toda opinião precisa ser combatida. Esse espaço pequeno entre estímulo e resposta preserva sua energia. E quanto menos você reage por impulso, menos desgaste você acumula ao longo do dia. Outro veneno lento é a comparação constante. Você olha para os outros e sente que está atrasado. Só que sempre vai existir alguém aparentemente mais avançado. Comparação cria uma corrida que nunca termina. O estoicismo propõe outra métrica: progresso interno. Você está reagindo menos do que antes? Interpretando com mais lucidez? Gastando menos energia com o que não depende de você? Se sim, você está avançando, mesmo que isso não apareça para ninguém. Com o tempo, algo interessante acontece. Você começa a confiar mais na sua capacidade de lidar com o que vier. Não porque tudo vai dar certo, mas porque você sabe que consegue atravessar o que der errado sem se destruir por dentro. Isso reduz a ansiedade antecipatória, que é uma das maiores fontes de cansaço mental. Você para de gastar energia tentando prever todos os cenários possíveis e começa a lidar melhor com o cenário real quando ele aparece. E então você percebe que a vida não ficou mais fácil, mas ficou mais leve. As dificuldades continuam. Pessoas continuam sendo pessoas. Problemas continuam surgindo. A diferença é que você não carrega tudo isso como ameaça constante. Você aprende a distinguir o que merece sua atenção do que é só ruído. Agora vem a parte mais difícil de aceitar e justamente por isso a mais libertadora: a vida não vai parar de te testar. Não vai ficar previsível. Não vai esperar você se organizar por dentro para então acontecer. Se você passar a vida inteira esperando o mundo cooperar para você descansar, você vai morrer cansado. Paz mental não é um lugar onde nada te atinge. Paz mental é treino. Treino diário de interpretar menos, aceitar mais rápido e agir com mais clareza. Você não precisa virar alguém frio para viver melhor. Só precisa parar de se envolver emocionalmente com tudo como se fosse sobrevivência. Nem tudo é pessoal. Nem tudo é urgente. Nem tudo merece sua energia.
Existe uma liberdade silenciosa em aceitar que você não controla tudo. No começo assusta, porque o controle dá uma falsa sensação de segurança. Mas quando você larga essa ilusão, sobra espaço mental, sobra espaço emocional, sobra ar. E aqui entra um lembrete estoico que não é drama. É direção, você vai morrer. Todo mundo vai. E quando você lembra disso de verdade, muita coisa perde importância. Brigas pequenas, ofensas bobas, comparações inúteis, expectativas irreais. A finitude coloca a escala e pergunta: isso merece mesmo a minha energia? No fim, o cansaço mental diminui quando você para de resistir tanto. Algumas coisas precisam ser atravessadas. Outras precisam ser deixadas para lá. Outras exigem ação. Saber distinguir isso é maturidade emocional. E maturidade emocional não grita, não faz espetáculo, não se exibe. Ela sustenta. Talvez esse seja o verdadeiro acordar. Não acordar para vencer, para performar, para provar algo. Mas acordar para viver com mais lucidez, menos ruído e mais presença. Acordar para parar de carregar pesos que nunca foram seus. Se isso tudo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nesse cansaço mental que a gente falou aqui, eu deixei na bio o Acorda, um mini guia estoico para sair do piloto automático. Ele está com preço promocional de lançamento, justamente para quem chegou até o fim desse vídeo e quer transformar reflexão em prática. O link está na bio, e se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like. Isso ajuda mais do que parece a levar esse tipo de reflexão para mais gente. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos assim, para ouvir enquanto a vida acontece. Aqui a ideia não é motivação vazia, é clareza no caos. A gente se vê no próximo.